você vai fazer uma entrevista de emprego, por mais que você esteja preparado tecnicamente, o que pode acontecer? Naquele momento que a entrevista acontece, você pode sentir medo, desconforto, ansiedade, uma certa sensação de ameaça, muitas vezes, está presente naquele momento. Eu não vou dizer que isso é normal, mas é muito comum. Por que eu falo não é normal? Sentir medo é um instinto humano que está relacionado aos nossos instintos de sobrevivência. O medo significa que existe uma situação de perigo acontecendo. E o que é uma situação de perigo? Algo que pode comprometer a tua integridade física. Então, sentir medo numa entrevista de emprego, numa prova, não é normal. Porque em nenhum momento ali você vai se sair, você vai se machucar ou alguém vai colocar a sua vida em risco. O que acontece muitas vezes é que a gente tem uma sensação de ameaça, de medo, que ela é imaginária. E o que acontece é que o nosso corpo, ele começa a produzir substâncias químicas que vão preparar o nosso corpo para uma situação de perigo. Uma dessas substâncias é o cortisol. Então, sempre que você está numa situação de medo, de desconforto, o coração acelera, a pupila dilata, a nossa transpiração aumenta, aquela sensação de frio na barriga, muitas vezes aquela vontade de sair correndo daquela situação, terminar logo. E um ponto que é bastante característico são os brancos de memória. Sempre que uma pessoa está com medo, está nervosa, ansiosa, com raiva, com sentimentos negativos, nós temos brancos de memória. E esses brancos de memória, eles são causados pela liberação de cortisol. Uma vez que esse cortisol ele é liberado, nós temos as desconexões das nossas redes neurais. Então, o que acontece do ponto de vista de sintomas, a pessoa não consegue resgatar as informações que ela estudou, que ela se preparou. E quando aquela situação passa, você começa a ter uma clareza de pensamentos. Olha, por que eu não respondi isso? Por que eu não falei aquilo? Só que essas informações, elas não vêm à mente naquele momento. Isso é muito comum em situações que nós sentimos medo, raiva ou algum desconforto. Essa situação, o nosso corpo, durante essa situação, o nosso corpo, ele começa a ser preparado para uma situação de perigo, tá? Então, tem toda uma alteração química e fisiológica no nosso organismo que vai nos preparar para uma situação de grande risco, algo que pode estar comprometendo a nossa integridade física. Então, todo esse processo que ocorre com o nosso corpo, ele não é ruim, desde que ele ocorra no momento certo. Se você está numa entrevista de emprego, se você está fazendo uma prova, se você está fazendo um concurso público e todo esse fenômeno acontece, você não consegue acessar o seu estado de recursos. O que é acessar o seu estado de recursos? É uma condição emocional na qual você consegue comunicar as suas habilidades, os seus conhecimentos. Quando você não consegue atingir esse estado de recursos, você entra num quadro de ameaça. Os seus instintos de sobrevivência são aguçados. E nesse momento você não precisa de raciocínio lógico. Então é um momento em que você não vai conseguir acessar as suas maiores forças, as suas habilidades. E é por isso que a pessoa não consegue comunicar aquilo que ela sabe.